Boa tarde, alunos do sexto ano. E aí, tudo bem? Então, estamos voltando, né? O segundo semestre, ainda de forma remota, né? Ainda vamos continuar trabalhando assim, de forma remota, até podermos voltar de forma presencial. Quero dizer para vocês que estavam com saudades, tá? Estou com saudades da gente estar trabalhando de forma presencial, mas com fé em Deus, tudo isso vai passar e a gente vai poder voltar. Quero dizer também para vocês que espero que esse segundo semestre seja melhor ainda, que vocês se empenhem mais, tá? Apesar de não estarmos presencialmente, mas as aulas remotas têm a mesma importância se estivéssemos também de forma presencial. Então, quero que vocês enviem os trabalhos, enviem as atividades que a professora pedir, tá? Porque tudo isso vale ponto para vocês, conta, né, para a nota de vocês. Então, eu espero que vocês se empenhem mais, se dediquem mais, tá? Não levem na brincadeira, porque isso aqui é muito importante para a aprendizagem de vocês, tá? Então, era isso que eu queria dizer. Então, estamos voltando, vamos, né, nos dedicar mais ainda. Então, nesse segundo semestre, a gente já vai entrar aí com um assunto novo, tá? Então, o nosso assunto desse mês vai ser o Egito Antigo e o Reino de Cush, capítulo 6. Então, se vocês estiverem com o livro, vocês podem pegar o livro de vocês de história para acompanhar. A professora vai colocar o slide, vocês vão assistir o slide, vão ver o slide aí na telinha de vocês. E a professora vai explicar, espero que vocês entendam, tá? Então, é na página 90, vocês podem pegar o livro de história de vocês na página 90, capítulo 6, para acompanhar aí o slide, certo? Então, gente, vamos acompanhar aqui. A professora vai colocar agora o slide. Espero que vocês acompanhem. Então, gente, vamos começar com o Egito Antigo e o Império de Kush. Então, primeiro falando aqui do Egito, né, que fica no continente africano. Vamos falar um pouco aí do continente africano, as principais características do continente africano. Então, a África é um continente com cerca de 850 milhões de habitantes, mais de 50 países, tem uma vista pela história oficial sob a perspectiva etnocêntrica, onde os europeus passavam imagens negativas dos povos da África para justificar o domínio do continente. Nós sabemos, né, que os escravos, né, saíram foi da África, né, para trabalhar de forma escravocrata para os europeus. Então, os europeus colocam essa perspectiva de forma negativa do continente africano, exatamente por esse motivo. A África ela possui diferentes sociedades, né? Porque naquela época, no começo, eles eram divididos em tribos. Então, houve na África tipos diferentes de sociedade, desde aldeias até cidades e estado, com formas de governo complexas. Nas aldeias, os povos viviam em comunidades onde o trabalho e a propriedade de terra eram coletivos. São povos que vivem geralmente da caça e da pesca, utilizando técnicas antigas e podem ser encontrados em várias regiões da África, como vocês podem ver aí pela imagem, né? Olha aí como era que eles moravam, né? E muitos moram até hoje, em cabanas circulares de construção tradicional. Aí é no reino de Gana, tá? Então, nós vamos ver aí, falar um pouco sobre os cuxitas. Gente, no livro de vocês, a introdução, a gente fala sobre, primeiramente, aí, sobre o Egito. Mas no slide, a professora está falando um pouco aí sobre o continente africano, né, de forma geral. Depois a gente entra especificamente para a África, quer dizer, para o Egito. Então, os coxitas, eles eram localizados ao sul do Egito, entre a segunda e a sexta catarata da região do Alto Nilo. A região do Alto Nilo também era conhecida como Núbia e atualmente fica no território aproximado do Sudão. Como se deu a formação dos cuxitas, né? O Império Kush, ele formou-se provavelmente cerca de 2000 a.C. e durou cerca de 1000 anos.
A primeira capital foi chamada de Napata, que ficava próxima à montanha de Djebel Barkal. Então, aí é a primeira capital, né, gente, do reino de Cush, foi chamada de Napata. Como vocês estão vendo aí as ruínas pela imagem, dá para vocês ver as ruínas desse reino aí dos Cuxitas. Egito e Cush. O Império Cush relacionou-se de várias maneiras com o Egito. Houve intenso comércio entre as duas regiões, né? Por quê? Por que vamos falar do Egito e do Cush ao mesmo tempo? Porque houve uma ligação do reino de Cush com o Egito, né? Essa ligação aí também de forma comercial, e que influenciou o Egito, e o Egito foi influenciado também pelo reino de Cush. Durante um período, os egípcios dominaram Cush e o contrário também aconteceu. Tarraga foi um imperador que governou o Egito e Cush ao mesmo tempo, entre 690 a 664 a.C. E quais foram as influências do Egito sobre Cush? A elite Cush adotou deuses egípcios e construiu templos como os dedicados ao deus Amon, em Napata. Os governantes de Meroe adotaram tradições dos faraós egípcios. Os governantes Cush fizeram construções muito semelhantes às egípcias, como as pirâmides. Os cuxitas usavam também técnicas de irrigação para facilitar a agricultura desenvolvida pelos egípcios. Então, olha só, gente, os cuxitas, né, eles usavam as técnicas de irrigação. Que técnicas eram essas? Porque a gente sabe que os egípcios naquela época já eram povos muito inteligentes. Hoje nós temos essa técnica de irrigação bem mais atualizada, mas naquela época eles já utilizavam essa técnica, né, já que eles trabalhavam pela agricultura e precisavam irrigar as plantas. Então, os cuxitas vão também usar essas técnicas desenvolvidas pelos egípcios. Então, como a gente pode ver, gente, houve uma ligação muito grande entre os povos egípcios e os povos de Cush, né? Uma ligação comercial, uma influência também cultural. Então, os dois tiveram várias influências, tanto um pelo outro, tá? Tanto os egípcios pegaram influências do reino de Cush, quanto o reino de Cush pegou influências do Egito, tá? Tanto de forma comercial, como de forma cultural. Então, foi uma influência bem grande. Meroe, a segunda capital, né, do Império Cuxita, depois que Napata foi saqueada pelos egípcios, Meroe ficou em uma área propícia à agricultura e ao comércio. Napata continuou sendo um centro religioso importante, onde os reis eram enterrados. Como vocês podem ver aí pela imagem, algum tipo de pirâmide, né, de construções que eles fizeram. E as mulheres do Império Kush, né, gente? Qual era o papel principal da mulher no Império Kush? Então, elas desenvolveram um importante papel na sociedade cuxita, chegando até ser sacerdotisas, né, gente? Porque ser uma sacerdotisa no Império Kush tinha um grande poder, e esse poder chegava a ser até um poder político. A palavra Candace significa rainha-mãe, né, onde ela ganhou aí essa influência como uma rainha-mãe. Né? Ela era, então, uma grande influência e se tornou uma grande figura no reino de Cush, né? As mulheres. A escrita Cush. Então, a escrita cuxita é conhecida como escrita meroíta. Muitos símbolos da escrita ainda não foram decifrados. Como vocês podem ver pela imagem, né? Cada símbolo significa uma letra. Então, aí era a escrita do reino de Cush, chamada escrita meroíta. Gente, e como foi que ocorreu a decadência do Império Kush? Né? Então, a partir do século III, o Império Kush entrou em decadência por razões desconhecidas. Eles eram povos nômades, né? Povos nômades tomaram o lugar do Império Kush. Como assim esses povos nômades tomaram o lugar do Império Kush? Né? Povos que ficavam andando de um lugar para o outro, né? Começaram a se fixar no reino de Kush e aí tomaram o lugar do Império. E no ano de 330 d.C., o Império de Kush foi dominado pelo reino de Aksum, que ficava na região norte
da atual Etiópia. E aí se deu, né, gente, a decadência, começou o reino de Kush entrar em decadência por causa disso. Então, gente, como hoje é o primeiro dia de aula, a professora não quer estender muito o assunto para vocês, tá? Não ficar tão cheio a cabecinha de vocês. Então, eu coloquei pouca coisa, só apenas uma introdução. Ainda vou explicar ainda de forma mais detalhada, tá? Na próxima aula a gente vai entrar de forma mais detalhada aqui, falando da sociedade egípcia, tá? Na próxima aula. E aí nós vamos, porque hoje só foi uma pequena introdução. Então, eu espero que vocês tenham entendido o assunto, certo? Todo mundo tenha entendido. E só para a gente fazer uma recapitulação do que eu falei, tá? O reino de Kush, né? Ele teve uma grande influência dos egípcios, tanto de forma cultural como de forma comercial, né? Vamos ver que eles eram povos também bastante inteligentes, utilizaram técnicas aí muito importantes, como a técnica da irrigação, o papel da mulher de Kush, o tanto que foi importante, a chamada de Candace, né? Que significava rainha-mãe, e muitas outras coisas importantes, tá? Eu quero que vocês em casa façam aí a leitura das primeiras páginas do livro de vocês, do livro didático de vocês, na página 90, até mais ou menos aqui na página 93, para vocês terem mais o conhecimento aí aprofundado. E vou deixar uma atividade também no aplicativo, tá? Uma pequena atividadezinha para vocês no aplicativo. Aí vocês vão acessar o aplicativo e vão colocar a devolutiva, tá bom, gente? Todo mundo participando, certo? Então, era só isso que a professora tinha para dizer hoje para vocês. Então, um abraço, fiquem com Deus.